Se tiver baixo, me avisem, tá? Maravilha. Se todos me ouvem bem, vou convidar aqueles que puderem para que abram suas câmeras, para que eu possa ver as carinhas e os olhares arregalados que acontecerão hoje. Nós teremos olhos arregalados hoje. Vamos começar fazendo uma oração. Pai amado, nós te louvamos por essa noite, nós te agradecemos porque estamos diante de ti e podemos descansar no teu cuidado e podemos descansar debaixo das tuas asas. Nessa noite, Pai, nós te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe para que o nosso espírito, o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa compreensão possa estar debaixo da tua graça, debaixo da tua direção, debaixo da compreensão que vem dos céus, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa cada um aqui, cada lar, abençoa cada conexão com a internet, cada aparelho, para que nós possamos nessa noite, Pai, ter um momento de compreensão de princípios que vêm do céu. Em nome de Jesus te peço que o Senhor possa nos usar, que nós sejamos boca do Senhor nessa noite. Que o Santo Espírito nos use e que teus anjos possam ministrar em nossos corações. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Maravilha, então. Se todos me ouvem bem, eu vou pedir para que vocês me acompanhem numa didática diferente. Quem é dos aliançados, participou do último encontro, já viu que deu para testar esse modelo. Parece que deu certo. Vamos ver se vai dar certo hoje também. Então, além da apresentação que nós vamos fazer aqui, nós vamos usar um pouquinho desse trem aqui do lado, conhecido também como flip chart. Eu prefiro chamar de trem, é mais legal. Então, antes de mais nada, né, antes de nós entrarmos no tema de hoje, que é um tema assim que não deveria ser controverso, mas acaba sendo, porque o cristão não celebra o carnaval. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre ambiente, ambiente e ambiência. Vocês conseguem enxergar o que está ali no quadro? Acho que se vocês destacarem aí, vai dar para ver melhor. Não dá para enxergar? Aê, beleza. Show de bola. Então, antes da gente dar entrada no estudo propriamente dito, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ambiência. E antes de mais nada, é legal a gente dar uma olhada lá no que diz o Salmo número 1. Então, se vocês estão com a Bíblia aí, eu quero crer que estão, abram lá no Salmo número 1. Salmo, fácil de achar. Número 1, fácil de achar. Salmo de número 1. Achem aí enquanto eu estou com a minha Bíblia aberta aqui já. Salmo de número 1. Nós vamos ler apenas o versículo 1, tá? Mas eu recomendo que depois, no seu momento aí de devocional, de altar secreto, vocês leiam ele inteiro. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 1, 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu falei, né? Códigos da ambiência. O ambiente em que nós estamos, ele tem o poder de nos influenciar fortemente. Então, o primeiro código, não andar no conselho dos ímpios. Pô, você passou a vida inteira indo comigo em tal lugar. Você passou a vida inteira fazendo comigo tal coisa. Você passou a vida inteira falando conosco tais coisas. E agora você não fala mais? Você se acha melhor que os outros? O conselho dos ímpios não é não é uma diretoria, não é um negócio meio assim inacessível. O conselho dos ímpios, prestem atenção, é aquilo que mais vai botar pressão em você. O conselho dos ímpios, o conselho do terceiro, o conselho daqueles que estão fora. Eles vão te pressionar.
Então, bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios. Pô, mas a vida inteira você curtiu o carnaval, agora você está falando que você não pode mais, por quê? Prove para mim, duvido que você prove para mim, ninguém prova para mim. Tá tudo certo. Bem-aventurado é aquele que não anda nesse conselho dos ímpios. É bem-aventurado também aquele que não se detém no caminho dos pecadores. O que é deter-se no caminho dos pecadores? Eu estou andando ali no meu caminho, bem de boa, no meu GPS, no meu Waze, e de repente vem ali uma bifurcação e alguém me fala: "Oh, vem para cá, vem com a gente, vem comigo, vem por esse caminho, pega esse atalho, você vai chegar mais rápido. Faz uma pausa, faz um break, vem comigo por esse caminho." Bem-aventurado o que mantém-se firme na sua direção. E por fim, bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. O que é sentar-se à roda? Imagine que você está vendo num campo, num parque, uma roda de pessoas sentadas ali, batendo papo, tomando um chimarrão, tomando um tererê, ou tomando qualquer outra coisa, cerveja, enfim. Assentar-se à roda é literalmente lá, sentar-se no meio deles e fazer parte deles. O Salmo número 1, e aí tá a brincadeira que eu fiz aqui hoje, isso aqui é um martelo, tá? Eu tinha falado na reunião dos aliançados que qualquer hora dessa eu ia trazer, hoje eu lembrei e trouxe. É emprestado do meu caçula. Mas eu gosto aqui. A ideia é que hoje a gente não passe pano, tá? Existe uma gíria popular que fala passar pano é o quê? Ah, botar panos quentes, encobrir as coisas. Não, hoje nós não vamos passar pano. Nós vamos direto ao ponto. Então, bem-aventurado é aquele que não faz parte de, que não participa de. E a ambiência, não se enganem, ela tem muita influência sobre nós. E eu nem estou falando ainda da influência espiritual. Nós vamos falar isso ao longo do estudo de hoje. Mas vamos falar só de influência comportamental, a influência de vocabulário, a influência de reações, a influência emocional. Enfim, primeiro código para a gente começar essa nossa noite de estudos. Código da ambiência é, primeiro, não ande no conselho de ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente nas rodas dos escarnecedores. Sim, a Flávia lembrou, né? Nós somos média das 5 pessoas com quem a gente mais anda. Pesado isso. Eu falei que a gente não ia passar pano, né? Então, ai. Número 2, e aqui aperta um pouquinho mais. Vocês estão enxergando Tiago 3,15? Faça um joinha, por favor, se vocês estão enxergando. Tiago 3,15. Show. Quem está com a Bíblia, quem pode abrir, Tiago 3,15. Eu, como já tinha deixado marcado, já achei. Meu caçula fala, mas aí é roubado, né, pai? Tiago 3,15. Bem curtinho. Ele fala assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Eu chamo esse segundo código de o código do funil inverso. Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala que essa sabedoria, ela é a sabedoria dos homens, né? A sabedoria popular. Jesus chamou isso de caminho largo. Nós podemos chamar de manada. Enfim, essa sabedoria, ela é perigosa. Ela é um funil inverso, porque ela leva para o fundo do poço, para o buraco, e leva com pressão. Leva com pressão. Aqui em cima existe pressão e aqui também existe pressão. Então, gravem isso. A ambiência, ela traz pressão, tanto para o bem como para o mal.
Tiago, quando está falando da sabedoria humana, ele fala assim, essa sabedoria, ela começa a manifestação dela como uma sabedoria terrena. E contextualizando aqui um pouco para o nosso tema de hoje, que é carnaval, ela vai se manifestar mais ou menos assim: ah, mas eu tenho vontade de ir. Eu sempre participei, eu gostava tanto. Ou eu sempre tive curiosidade para ir. Tenho vontade de fazer tal coisa. Eu vou começar dando o exemplo do carnaval, porque é o tema, mas depois nós vamos extrapolar um pouquinho, tá? Eu tenho o direito de ir. Ah, eu também sou filho de Deus. Eu trabalho a semana inteira, eu trabalhei o ano inteiro, faz 2 anos que eu não tiro férias. Pô, eu tenho direito de ir lá extrapolar um pouquinho. Isso é terreno, tá? Terreno. Eu estou no campo da vontade e do direito. Só que uma vez entrando no funil inverso, dando o primeiro passo do funil, que é a sabedoria terrena, logo eu caminho para o próximo passo, que é sabedoria que é animal. E por muito tempo eu fiquei refletindo nisso. Cara, qual que é essa sabedoria animal? Como assim sabedoria animal? Qual animal será que é essa sabedoria? Será que é do cachorro? Será que é do golfinho? Qual que é essa sabedoria animal? Não, ela tem a ver com impulso. Impulso. Uma vez a apóstola Flávia falou sobre um influenciador que tem na internet, que ele tem um método que ele analisa o marketing a partir dos 7 pecados capitais e da criança interior. Daí, um dos exemplos que ele usa, ele vai dizer assim, que o ser humano é muito travado, muito bloqueado, e que os animais não são assim. E ele usa a pomba, a pombinha, as pombas como exemplo. Ele fala assim, cara, você fica aí todo travado, tudo cheio de nhenhenhé, olha pra pomba, olha aí, ó. A pomba não tá nem aí. Estamos em adultos aqui na sala, né? A pomba não tá nem aí. A pomba, se ela quiser transar, a Tem pomba com o pombo, eles criança, tem transam. criança, tem criança. Opa, vou segurar então. Mas a pombinha, se quiser morar na frente de todo mundo, ela namora. E não tem o menor problema com isso. Atrás aqui desse flip chart está a gaiola dos nossos passarinhos. Nós temos um casal de calopsita. A maior parte dos tempos eles estão ali comendo pra caramba, eles não fazem outra coisa a não ser comer alpiste. Aí de repente dá na teia deles e eles estão namorando. Tá todo mundo aqui na sala, a gente tá jantando e eles estão namorando. Por quê? Porque a sabedoria deles é animal e eles agem por impulso. Começa com a sabedoria terrena. Ah, eu tenho vontade, eu tenho direito. Próximo passo, impulso. E você nem viu porque existia uma pressão sobre você. Não existe uma pressão atmosférica sobre nós, não existe a gravidade sobre nós, aqui é a mesma coisa. Por fim, o próximo passo e o pior de todos, essa sabedoria que começa terrena, passa para animal, ela se torna o quê? Demoníaca. É o funil inverso. E o que acontece aqui no nível da sabedoria demoníaca? É a total degradação. A total degradação. É o viciado, é o cativo, enfim. Vocês sabem o que acontece. Por isso que eu trouxe, então, os códigos da ambiência para a gente começar, para dar tempo da galera ir chegando, antes da gente entrar na apresentação propriamente dita, mas para a gente considerar que isso vale para tudo, ok? Não é só para o tema de hoje, que é específico de carnaval. Vale para tudo. Seu ambiente de trabalho, sua família, qualquer coisa. Clube do livro, qualquer coisa. Música. Que música eu posso ouvir? Que música eu não posso ouvir? Aqui, ó. Usa esse filtro aqui, códigos da ambiência. Tendo dito isso, vamos fazer o seguinte, vamos lá para a nossa apresentação. Beleza, vocês estão vendo minha tela? Juliano, você consegue trocar o teu áudio? Consigo. Porque ficou longe.
Ficou melhor agora? Joia. Então vamos lá. Agora eu não estou vendo a carinha de todo mundo, mas vão sinalizando aí, por favor. Então o tema nosso de hoje é esse aqui. Por que o cristão não celebra o carnaval? Existe motivo ou é só religiosidade? Existe motivo ou são usos e costumes? Existem princípios por trás disso? E de uma maneira bem panorâmica, mas suficiente, nós vamos dar uma olhada nas bases históricas do carnaval. De onde que veio o carnaval para o Brasil? Veio de fora para cá? Os índios já faziam carnaval? De onde que veio? Quais são as raízes espirituais? Eu aprendi com um grande homem de Deus que tudo tem uma filosofia por trás, tudo tem um espírito por trás, tudo tem um motor por trás. Qualquer texto que nós lemos, qualquer livro que a gente lê, qualquer música que a gente ouve, qualquer sentença, qualquer declaração que a gente encontra, tem uma filosofia por trás, tem um porquê, tem um motor. Então, quais são as raízes espirituais do carnaval? Existe? Existe. Terceiro ponto, deturpação da imagem e semelhança. Imagem e semelhança de quem? De Deus. E por fim, o último, nós vamos falar sobre celebração na Bíblia. Afinal de contas, crente é triste? Então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar é bases históricas. Da onde veio esse tal de carnaval? Tudo começa na Europa. Então, as origens são europeias. O carnaval tem origem em festividades pagãs. Da onde? Da Roma Antiga, como as Saturnálias e as Lupercálias. Parece que eu estou falando o nome de Game of Thrones aqui, né? Marcadas por celebrações regadas à comida, bebida e inversão temporária de papéis sociais. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Como é bastante informação, acabou ficando pequeno, tá? Com o avanço do cristianismo, lógico, o cristianismo aqui institucional, tá? A Igreja Católica incorporou essas festas ao calendário religioso, como um período de excessos antes da quaresma. Olha que curioso. Então eu peco, 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 porque depois eu vou ter um período de santidade. O que deu origem ao carnaval na Europa. Pessoal, eu estou sendo irônico aqui, tá? Eu já vou explicar melhor. Em Portugal era comum o entrudo, uma festa popular com brincadeiras rústicas como jogar água, farinha e lama uns nos outros. Então vejam, esse modelo de festa popular, ele tem sua raiz lá na Roma Antiga, lá atrás. Então não é uma invenção do brasileiro, tá? O brasileiro aprimorou no funil inverso, né? Mas aprimorou essa festa, trouxe, colocou suas características, mas ela não é original daqui, ela veio lá do velho mundo. Ponto 2, chegada ao Brasil. O intrudo português chegou ao Brasil com os colonizadores no século XVII e se popularizou como uma festa de rua espontânea, mas era considerada violenta e desordeira. Já no século XIX, influências francesas começaram a sofisticar o carnaval, inspirando bailes de máscaras e desfiles mais organizados. Eu lembro quando era criança, minha mãe falava do palhaço francês que era o Pierrot. Engraçado lembrar disso. Número 3. Surgimento do carnaval brasileiro. Século XIX, o carnaval ganha espaço nas cidades com o surgimento de cordões e blocos organizados, incluindo a participação de instrumentos de sopro e percussão. Século XX, Rio de Janeiro se torna referência com a criação das primeiras escolas de samba nos anos 20, como, por exemplo, a escola Deixa Falar. A partir da década de 30, o carnaval se torna um grande evento nacional, com desfiles de escolas de samba no Rio, blocos de rua em Salvador, Recife e outras cidades. 4. Elementos culturais. A fusão de influências africanas, como os ritmos do samba, indígenas e europeias, resultou em um carnaval único, marcado por desfiles, trios elétricos e manifestações culturais regionais. O frevo em Pernambuco, o axé na Bahia, os blocos de rua em São Paulo e Rio mostram a diversidade do carnaval pelo país.
Não preciso nem falar o tanto que a gente já viu isso na televisão ao longo aí da vida, né? Então, o primeiro ponto é esse. Da onde que veio essa festa? Da onde que veio essa comemoração? Ela tem origem lá no Velho Mundo e ela chega no Brasil, onde ela é transformada com a influência indígena e a influência africana. Ponto 2. Raízes espirituais. Agora vai ficar um pouquinho mais denso o nosso estudo. Nós vamos falar, então, sobre o carnaval e os cultos pagãos na antiguidade. Antes de continuar, eu só quero fazer um parêntese aqui. Esse material que eu estou usando, ele não é um material de crente. Essa informação é uma informação aberta, ela é uma informação secular, tá bom? Então, se alguém, de repente, está nos assistindo aqui, está nos ouvindo, tanto hoje no ao vivo como no gravado, e pensa assim, essa conversa tem viés, né? Essa fala ela tem um viés, e esse viés ele é evangélico, é óbvio que vai ter, né? Mas esse material aqui, ele é um material leigo, ele é um material que ele não tem nenhum tipo de viés religioso, tá? Nenhum tipo de conotação evangélica. É um material aberto, é um material de cunho histórico. Então, raízes espirituais. O carnaval e os cultos pagãos da antiguidade. O carnaval esteve ligado a rituais de fertilidade e celebrações dedicadas a divindades do ciclo da natureza. Algumas das principais figuras mitológicas associadas ao carnaval incluem número 1, Dionísio, Baco na versão romana, que é o deus do vinho e do êxtase. O carnaval tem forte ligação com os festivais dionísicos da Grécia Antiga, conhecido como dionisíacas ou bacanalhas em Roma. Eu sei que tem menores nos ouvindo, mas os adultos já ouviram essa expressão, da onde vem essa palavra bacanalhas, correto? A gente já sabe o que significa. Nessas festas, os participantes se entregavam à dança, ao teatro e ao consumo de vinho, representando a quebra temporária das normas sociais. Vão pegando os códigos aí. Quebra das normas sociais, quebra dos papéis, período de extravagância antes do período de pseudo-santidade. Dionísio, portanto, é o primeiro deus, tá? É a primeira divindade por trás. Segundo, Saturno, que é o deus da agricultura e da ordem social invertida. Prestem atenção, ordem social invertida. Qualquer semelhança com temas atuais é coincidência, tá? As Saturnálias, celebrações romanas dedicadas a Saturno, eram marcadas por uma inversão social temporária. Escravos e senhores trocavam de papéis, ocorriam banquetes extravagantes e se permitia um período de libertinagem. Essa tradição ela ressoa no carnaval moderno, onde as máscaras e fantasias representam a subversão das normas cotidianas. Ponto 2. As influências africanas e o sincretismo religioso no Brasil. Com a chegada dos povos africanos escravizados ao Brasil, o carnaval recebeu forte influência da onde? Das religiões afro-brasileiras, como Candomblé, Umbanda, e algumas das principais divindades associadas ao carnaval, oriundas dessas religiões, são, primeiro, Exu, que é o Senhor dos Caminhos e Encruzilhadas. No Candomblé e na Umbanda, Exu é a entidade que abre os caminhos e permite a comunicação entre os mundos espiritual e material. Como o carnaval é um momento de transgressão e festa, Exu é considerado um patrono espiritual da festividade. Preste atenção no que eu vou falar. Regendo a energia da celebração e da alegria. Repito, esse material não é um material elaborado por evangélicos. Outro, Oxóssi, protetor dos artistas e da música. Como um orixá ligado à caça e ao conhecimento, tem forte presença no carnaval através das baterias de escola de samba, que carregam ritmos inspirados nos toques dos ataques do candomblé. No Rio de Janeiro, a escola de samba Império Serrano, historicamente, o homenageia. Então vejam que existe uma conexão espiritual, existe um fundamento espiritual, e ele não é moderno, ele é antigo. Ele não é de agora.
Ele é antigo. Número 3, elementos indígenas no carnaval brasileiro. As culturas indígenas também influenciaram o carnaval, especialmente em regiões como o Norte e o Nordeste, onde se misturam a outras tradições, aparecendo daí elementos como Tupã e etc. E por fim, ponto 4, o sincretismo com o cristianismo. Com o tempo, o carnaval foi assimilado pelo calendário cristão como um período de festas antes da quaresma, que marca o quê? 40 dias de penitência até a Páscoa. O conceito de purificação após a festa é presente em várias religiões ancestrais. Eu mesmo antes de me converter, eu achava isso aqui muito, vou ser moderado no que eu vou falar, mas eu sempre achava muito curioso. Então, cara, mas peraí, a galera faz toca o horror e daí tem lá 40 dias para pedir perdão, é isso mesmo, pô? E sempre achei isso muito curioso, mesmo antes de me converter. Eu fazia essa crítica. Então, vejam, existem raízes históricas e existem raízes espirituais para o carnaval da forma como conhecemos hoje. E eu vou, daqui a pouco, abrir um espaço aqui para a gente conversar. Se vocês tiverem dúvidas, anotem, por favor. Nós temos aqui no nosso grupo, né, muitos discípulos que tiveram experiência com religiões de matriz afro-brasileira ou matriz africana, né? A gente estava até conversando essa semana, e a Mirella ela até se voluntariou para, num dado momento, falar sobre esse tipo de religião, esse tipo de prática. O máximo que eu na casa, ele era vizinho de um centro de Umbanda. A única experiência que eu tive foi de ver aquilo lá de longe. Mas a gente sabe que existe uma influência pesadíssima no carnaval de raiz de matriz africana e de matriz do Velho Mundo. Agora eu quero que vocês prestem atenção em alguns vídeos que nós vamos mostrar, e eu vou confessar que esses vídeos aqui, os apóstolos foram compartilhando comigo e eu coloquei aqui para a gente assistir. Nós vamos ver que esse aqui, por exemplo, não é um evangélico que está falando, é um católico. Esse cara que está na parte de baixo do vídeo, ele é católico. E a pessoa de cima está falando, ele vai ficar trocando ali de interlocutor na parte de cima do vídeo. Na sequência, nós vamos ver outros 2 vídeos e 3 vídeos. E em cada um deles vocês vão ver uma abordagem diferente. E acho que apenas um é evangélico postando, os outros não. Me digam se vocês estão ouvindo o áudio, por favor. Façam um sinal de joinha se ouvir. Não estão ouvindo o áudio? Bom, então faz o seguinte, ela tem o... Depois Ela para tem o... Oi? você colocou para compartilhar. Ah, é porque você está no Canva, né? O Canva eu acho que ele Estou no não. Canva. Você colocou para compartilhar o teu computador com áudio? Na hora que você pôs. Não. Então. Não, coloquei. Colocou? Mas ele tem a legenda, dá para acompanhar. Se você quer que eu coloque aqui? Você O link consegue? Não, esse é o consigo. arquivo que eu baixei aqui no computador. A única coisa que. Aí eu acho que a gente vai ter que parar a gravação, porque senão acho que pode ser que o YouTube segure. Deixa eu pegar aqui. Eu vou compartilhar direto do. É animal e é demoníaca. Ela vem para trazer sobre nós um falso entendimento. Ela vem para trazer sobre nós a mentira e nos ocultar a verdade. Então, sem rodeios, o carnaval, ele não é uma expressão popular apenas. Ele é uma expressão religiosa e ele tem raízes religiosas espirituais profundas. Aliás, eu vou tirar a palavra religiosa, raízes espirituais profundas. Essa frase também ela está na internet. O Carnaval Brasileiro de 2025 destaca-se por uma forte presença de enredos que exaltam a
ancestralidade africana e as religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé. 9 das 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio escolheram temas que celebram personalidades negras, narrativas religiosas e culturais africanas. Quando eu falei ali que a pressão do ambiente, ela coloca sobre nós uma venda que nos cega, ela coloca sobre nós uma mentira, um conceito falso, eu não estava sendo apenas assim radical no sentido, quem não é cristão é enganado e quem é cristão não é enganado. Quem vai na igreja não é enganado, tá impune a isso. Não. E aqui está um exemplo disso. Esse aqui foi o nosso apóstolo João que me mostrou. Esse cidadão que vai falar ali é um pastor lá do Rio de Janeiro que faz uma oração abençoando os macumbeiros no Carnaval da Sapucaí do Rio de Janeiro. E eu encurtei ao máximo que eu pude aqui o vídeo, talvez eu nem mostre ele inteiro, é um vídeo de uns 4 minutos. Ele chega ali falando um monte de coisa, ele está fazendo uma média política também, com certeza, mas isso aqui promove o quê? O engano, porque muita gente pode olhar para cá e falar, olha, um pastor, um homem abençoado, um homem de Deus, está lá de terno e gravata e está abençoando o carnaval, olha que beleza. Me desculpe, você que está sendo radical demais. A tua religião não é assim. Olha como o evangélico não é assim, você que está sendo radical. Então veja como o engano ele pode ser sutil e, ao mesmo tempo, usar, enfim, vestes de cordeiro, mas no fundo é um lobo, né? Eu vou apertar aqui o play. Boa noite a todos e todas, a paz do Senhor Jesus e feliz carnaval. Sou Cosme Felipsen, nascido na primeira favela do Brasil, o Morro da Providência, pastor da Assembleia de Deus, participante do MNE, Movimento Negro Evangélico, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e do Coletivo Esperançar. Também sou colaborador da vereadora. Ele está fazendo discurso político, então não se enganem. Eu não vou nem mostrar a oração que ele faz aqui, porque é de revoltar. Depois procurem aí nas redes sociais se interessar. Mas isso aqui eu trouxe para trazer uma clareza. Não existe esse movimento de um homem de Deus ir lá para abençoar o carnaval. De jeito nenhum. Não tem como, né? O máximo que a gente pode imaginar é, de repente, um movimento evangelista para ir lá para resgatar alguém lá do meio. Mas não dessa forma. Isso aqui é uma chancela ao movimento. Não dá, não tem como. A palavra de Deus ela é contrária. Ela está em choque com esse tipo de prática. Então, nós falamos sobre a história, como que é a origem, de onde que veio o movimento do carnaval. Falamos sobre a raiz espiritual. E agora nós vamos falar sobre as consequências. Nós vimos lá no começo os motivos, as causas, e aqui é a consequência. O que acontece quando alguém se entrega a esse tipo de influência? Primeiro ponto aqui, eu fui econômico nas palavras e depois eu vou abrir aqui principalmente para os nossos apóstolos, porque eu procurei ser econômico mesmo nessa fala. Mas vejam, primeiro ponto é a agressão ao templo do Espírito Santo. Escrevam no chat, por favor. Qual é o templo do Espírito Santo? Se Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, qual é o templo do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus no Novo Testamento? Escrevam, por favor, aí. Ninguém arrisca? É o nosso corpo. Isso aí. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala isso. Então, nós temos uma deturpação da imagem e semelhança de Deus logo de cara no templo do Espírito Santo. É uma exposição exacerbada com nudez. Enfim, não vou nem entrar em detalhes. Agora vejam, se Jesus, quando esteve na terra, entrou no templo de Jerusalém,
e desceu o chicote nos caras porque estavam profanando o templo com mercadorias, como que o nosso Senhor se sente com esse tipo de ataque, com esse tipo de agressão ao templo de hoje que somos nós? Isso é pesado. Segundo ponto, relacionamentos sexuais fora do propósito de uma só carne do casal. Infidelidade e adultério, terceiro ponto. Não precisa ir muito longe, né? Nós sabemos o que acontece nos bailes. Quando eu era criança, na década de 80, que é a década vida louca, como diz o meu filho mais velho, isso aqui passava na televisão, na Rede Bandeirantes, passava. Depois da meia-noite, eles abriam lá o trem e era, cara, era um negócio que, meu amigo. Hoje eu não sei se passa isso em canal fechado. É deturpação total da criação. Quarto ponto, idolatria e culto a demônios. A gente acabou de ver, explícito. Ausência de temor. Esse conceito de transgressão temporária, não, eu vou dar uma pausa aqui na minha vida com Deus, eu vou pedir licença, eu vou tirar aqui a minha roupa aqui de cristão, vou botar aqui no cantinho, vou pedir uma licencinha, vou ali, mas são só 3, 4 dias de folia, eu tenho direito, que é isso. Olha lá, sabedoria é terrena, eu tenho vontade, eu tenho direito, eu tenho curiosidade. Mas está tudo bem, porque depois eu fecho esse parêntese e volto ali a ter um período, né, de arrependimento. Isso é ausência de temor. Essa semana a gente estava conversando sobre consciência cauterizada, é isso? Peca, peca, peca e finge né, que está tudo bem e tal. A apóstola Flávia está lembrando que a quantidade de abusos, né, e estupros que acontecem nessa época é uma coisa absurda. Crime, roubo, enfim. A religiosidade, né, que é esse conceito de folia antes da quaresma. Eu trouxe aqui no final esse ponto, a alteração da consciência e anestésicos, né? Drogas e bebidas alcoólicas sendo consumidos como desinibidores da consciência. Eu lembro, quem assistiu aqui ao filme da banda Queen, que é o Bohemian Rhapsody, né? Ele, em determinado momento ali do filme, o Freddie Mercury está lá na Alemanha e ele se separa da banda e daí ele desanda geral mesmo. E uma moça, que é uma paixão antiga dele, encontra ele, daí ele fica assim um pouco com vergonha porque ela vê ele ali naquele cenário de consumo de drogas e de libertinagem total, enfim. Ele dá uma risadinha sem graça para ela e fala: o ser humano precisa de anestesia, ele diz. Ser humano requer estar anestesiado. Olha que maluquice. É uma alienação total da realidade. E isso acontece com um parêntese. Nos 4 dias eu vou me anestesiar. A palavra de Deus diz que a alma farta, ela pisa os favos de mel. Nós não precisamos disso, de maneira nenhuma. E por fim, uma das maiores deturpações é que quem manda é o vício. Por isso que eu trouxe ali no começo, Tiago 3,15, com o funil inverso, né? Começa como terreno, como animal e termina como demoníaco. Aqui é o governo do vício, seja o vício na bebida, seja o vício na droga, seja o vício no sexo. O governo é do vício. A pessoa ela se perde por total e fica nas mãos de demônios. Não tem como dourar essa pílula. E para finalizar, eu gostaria de trazer essa reflexão. Ok, nós falamos aqui sobre o carnaval, pontuamos aqui pontos de atenção e explicamos por que o cristão não deve se envolver com o carnaval. Agora, a pergunta que fica é, poxa, mas se o carnaval é uma celebração, se o carnaval é um momento de alegria tal, o cristão ele é triste, por acaso? O crente é triste? Então, eu gostaria da gente finalizar com essa reflexão aqui. E o primeiro ponto que eu quero falar é, primeiro, existe o conceito do servo sofredor muito presente no catolicismo sul-americano. Então, aqui, por exemplo, eu na minha infância, eu frequentei lá algumas vezes a Igreja Católica,
Embora eu tenha que contar um testemunho para vocês aqui, vocês vão dar risada, mas na época que era para eu fazer a minha primeira comunhão, eu estava fazendo lá o catecismo, eu acho que eu fui em uma ou duas aulas e daí eu faltei das restantes, sabe por quê? Porque no mesmo horário do catecismo passava o Jaspion na Bandeirantes, era 18 horas da tarde, né? E eu não podia perder de jeito nenhum o Jaspion. Eu falei para minha mãe, ó, sinto muito, eu não vou perder, não. Larguei o catecismo para trás. Ainda bem, né? Mas o catolicismo ele traz essa imagem do servo sofredor. Daí você vai na igreja católica, né? Assim, com todo respeito, mas você tem a imagem lá do Cristo na cruz, morto, com sangue, com aquela imagem de sofrimento. Você vê o santo alguma coisa, ele está sem cabeça. Você vê o outro santo, ele está com uma espada, com uma flecha. É uma imagem de sofrimento. E não se enganem, lá no nosso arquétipo cultural, essa informação está lá. Então, quando nós, salvos, filhas e filhos do Deus vivo, conscientes de que somos, sim, filhos do Pai Celestial, conscientes, sim, de que somos filhos do Deus vivo, de que somos herdeiros, de que somos o povo santo, que somos uma nação santa. Não se engane, nós mesmos, muitas vezes, temos esse drive gravado ali, de que não podemos nos alegrar. E não é verdade. Porque, ponto 2, a Bíblia traz diversos exemplos de celebrações com alegria, muitas vezes ligadas a momentos de vitória e de gratidão. Eu trouxe aqui apenas alguns, porque não ia caber tudo. Mas veja, Davi dançando diante da Arca da Aliança. Pô, rei Davi, né? Rei Davi, o jovenzinho, que era um bastardo da casa do pai dele, matou um urso, matou um leão, foi lá, matou o gigante Golias, foi ungido rei, se tornou o maior rei de Israel, o rei mais querido de todos até hoje. Compôs um monte de salmos. Para quem não sabe, Davi escrevia letra de música. Se Davi tivesse no nosso tempo de hoje, ele ia ser compositor. Os artistas famosos cantariam as canções de Davi. Davi era compositor, pô. Tem um monte de salmo que ele compôs lá como celebração, como louvor. Mas não era só isso. Ele gostava de dançar também. A mentalidade religiosa tem dificuldade de absorver essa informação, mas Davi dançou, e dançou diante da Arca da Aliança. Ele dançou na presença de Deus. Quando a Arca da Aliança foi trazida de volta a Jerusalém, Davi celebrou com danças e músicas aonde? Diante do Senhor. Ele se entregou totalmente à adoração a ponto de tirar seu manto real e dançar com alegria genuína. Esse evento mostra a importância da liberdade na adoração e na celebração diante de Deus. Onde está isso? 2 Samuel 6, 14, 15. O filho de Davi, Salomão, quando ele foi fazer a dedicação do templo, lá em 2 Crônicas 7, 8 a 10, quando o templo foi construído, Salomão e todo o povo de Israel eles realizaram uma grande celebração, que durou quanto tempo? 14 dias. 2 ciclos de 7. O versículo 10 diz que o povo voltou para suas casas cheio de alegria, pois viu a bondade de Deus. E por fim, uma parábola no Novo Testamento, que é a parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, 22 a 24. E preste atenção, porque a parábola do filho pródigo, ela traz muitos princípios do reino. Na parábola do filho pródigo, quando o filho retorna, o pai manda preparar o quê? Uma festa, uma grande festa. O versículo 24 destaca o motivo. Porque se meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa passagem ilustra a alegria do perdão e da restauração. Parábola do filho pródigo, ela é sobre princípios dos reinos dos céus. A alegria faz parte do reino dos céus. A celebração faz parte do povo de Deus. Estar feliz e celebrar faz parte do povo de Deus. Então, por que o cristão não celebra o carnaval? Acabamos de ver vários motivos aqui. E agora, eu queria abrir para os nossos apóstolos, e daí, se alguém tiver dúvida, manda no chat, e a gente finaliza na sequência. Amados, nós entendemos
a importância de realmente trazermos esse ensino aqui. Eu quero agradecer ao Juliano, né, por ter explorado aí as vertentes, desde a questão histórica até realmente a questão espiritual. E como o Juliano falou, e eu acho que ficou muito claro aqui para nós, que tem coisas que não dá para simplesmente nós falarmos assim, ah, mas não tem nada demais. Esse é um cuidado muito grande que nós precisamos ter, por quê? Ontem, eu não sei se todos vocês sabem, mas nós estamos fazendo a Escola do Ser lá, edição Europa, né? Até por isso que a Thaís não está aqui, a Mirella precisou sair. E nós começamos ontem, fizemos hoje, tem amanhã e depois tem o segundo módulo. E ontem nós estávamos justamente fazendo, né, o entendimento de como os portões espirituais se abrem nas nossas vidas. E uma das coisas que eu falei com as meninas lá, né, e elas entenderam isso, é o quanto a gente só precisa de um toque, uma brechinha para nós sermos contaminados. E aí eu até perguntei, eu falei, tem alguém aqui da área da saúde? Aí tem uma das meninas lá, é enfermeira. Eu falei, então vamos lá. Qual é o critério, como que você tem que se paramentar quando você sabe que você vai ter que atender um paciente que tem uma doença mais séria? Por exemplo, se você vai tirar sangue ou você vai fazer um procedimento de alguém que é HIV positivo, por exemplo. O cuidado é muitas vezes redobrado. Por quê? Porque você não precisa de 2 picadas. Uma única picada, um único contato com o sangue contaminado é suficiente para você adquirir aquela doença, que é uma doença incurável. No mundo espiritual, gente, as coisas acontecem exatamente da mesma forma. E é esse cuidado que nós precisamos começar a ter. E eu entendo que, às vezes, falta entendimento, falta conhecimento, né? Às vezes a gente faz as coisas realmente, a própria palavra de Deus fala isso, né? Que nós padecemos porque falta conhecimento. Entende? Então, presta atenção numa coisa, que é o seguinte: o diabo, ele tem formas muito astutas de entrar no nosso meio. E uma das maneiras que ele faz isso é cauterizando a nossa mente. Faz com que a gente tenha essa mente inocente, de acreditar que, ah, mas não tem nada de mais isso, ou não tem nada de mais aquilo. Eu não estou com essa intenção. Mas é como eu coloquei aqui também. O número de abuso e de estupro aumenta significativamente nessa época, porque você vai falar assim, eu não estou com essa intenção, mas as pessoas que estão naquele ambiente, você não sabe qual é a intenção daquelas pessoas. Entendeu? Você não sabe. Eu até compartilhei um vídeo hoje, um pouquinho mais cedo também, daquele Cardoso, que eu gosto demais, eu acho ele um cara, assim, muito sensato, que ele fala justamente sobre isso. Ele falou, gente, não vou nem falar de religião aqui, eu quero falar para vocês de energia. Qual é a energia que essas pessoas que estão nesse ambiente transmitem? Você conviveria com essas pessoas 365 dias da sua vida? Provavelmente não. Então, por que você vai conviver um dia? Por que você vai conviver 4 dias, se você pode escolher estar com outras pessoas? Então, amados, nós precisamos estar muito atentos. A própria palavra de Deus fala que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando a nossa distração para que ele possa nos atacar. E ainda Paulo vai falar para nós: fuja da aparência do mal. Ah, mas eu não vejo maldade aqui. Mas se aparenta maldade, fuja daquilo, porque com certeza isso vai reverberar na sua vida. E aí, para eu fechar a minha parte, vocês precisam entender o seguinte, que da mesma forma como nós vamos lá e a gente primicia o mês, porque a gente entende que uma nova estação se inicia nas nossas vidas, a cada novo tempo, dentro de um calendário, com uma época determinada por Deus, vocês precisam começar a olhar na vida de vocês os altos e baixos que às vezes vocês vivem. Porque isso pode estar relacionado com algumas práticas que vocês têm.
e que às vezes vocês nem estão observando quais são essas práticas. Por quê? De novo, aqui nós estamos fazendo a meia-culpa no sentido de que nós temos muitas pessoas dentro da companhia de Daniel que são recém-convertidas, que ainda não entendem a profundidade de todas as coisas. E é por isso que eu falei isso pro João, falei acho que pro Juliano, né? Falei, a gente vai começar a entender. A gente está falando agora do carnaval, mas daqui a pouco a gente tem a Páscoa. A gente precisa entender que a Páscoa não é o coelho da Páscoa. Definitivamente. A gente precisa entender isso. Mais um pouco a gente vai ter celebração de festa junina, de quadrilha. A gente precisa entender o que está por trás disso. Mais um pouco a gente tem Halloween. E não adianta falar que Halloween é uma cultura. Não, também, vocês vão entender. Isso eu já expliquei para Renatinha. Ela sabe a profundidade que é uma festa de Halloween. São pactos que você faz com o espírito de morte. Depois a gente vai, já falamos um pouquinho lá também acerca de Natal. E, de novo, gente, nosso intuito aqui não é acabar com as festas de todo mundo, muito pelo contrário. Quando a gente tem clareza de onde Deus está e de como Ele deseja que a gente comemore, não tem povo mais feliz dessa terra do que, por exemplo, o povo judeu. Gente, como eles são festeiros. Eles festejam toda semana. Todas as sextas-feiras, quando eles entram no Shabat, é uma festa, é uma celebração, é uma comemoração. Mas quem eles celebram? Eles celebram a Deus, eles celebram a provisão de Deus na vida deles. Então, quando nós, às vezes, nos envolvemos em alguns rituais, sem sabermos que estamos envolvidos nesses rituais, é onde a gente não entende por que a nossa vida faz isso aqui, ó. Porque às vezes você participa de algo e que ali você é contaminado, ali você faz um pacto sem você saber que você está fazendo um pacto. Foi isso que nós falamos ontem. Então, algumas meninas, por exemplo, falando a questão do alimento. Então, por isso que é importante a gente orar no alimento, porque você não sabe. Você não sabe, por exemplo, o que foi feito aqui quando foi feita essa água tônica. Você não sabe o que foi falado, o que foi profetizado, o dia que a pessoa criou uma determinada coisa. Ontem nós falamos sobre a questão dos perfumes, porque algumas meninas falaram que sentiram muito forte, que elas precisavam se desfazer de alguns perfumes. Por quê? Porque são feitas consagrações para que aquilo venda mais, para que aquilo, enfim. Gente, pensa o seguinte: olhem para mim, parem, nós precisamos parar de sermos inocentes. Da mesma forma que, por exemplo, eu e o João, nós somos assim. Hoje nós mandamos uma proposta. O que nós fizemos assim que a gente mandou a proposta? O que vocês acham que a gente fez? A gente orou, entregando isso para Deus, pedindo para que Deus vá à frente, para que Ele envie os anjos, ok? Então vocês precisam pensar que da mesma forma que nós fazemos isso ao Senhor, as pessoas também vão fazer isso aos seus deuses. Entende? Então, quando a gente passa a ter essa compreensão de que nós podemos, mesmo sem querer, mesmo sem perceber, estar sendo contaminado por espíritos imundos, por espíritos impuros. E qual é o grande problema disso? É que isso vai cauterizando a nossa mente. Então, percebam como, às vezes, depois que a gente frequenta alguns lugares, ou que a gente se expõe a algumas práticas, como a gente meio que se afasta de Deus num sentido assim, mas será que é isso mesmo? Acho que não precisa de tudo isso. Parece que... Aí você não sente mais aquele desejo de estar no teu altar secreto, porque parece que aquilo não faz mais tanto sentido. Ou você começa a racionalizar muitas coisas, porque essa cauterização, ela acaba acontecendo. Então, amados, que Deus possa realmente, a minha oração nessa noite, é que Deus possa trazer clareza, porque eu e o João, vocês nos conhecem. Nós jamais vamos falar assim para vocês, vocês estão proibidos de fazer qualquer coisa. Até porque eu e o João, nós não somos nem donos de nenhum de vocês, e jamais, a gente nunca teve esse comportamento nem com as nossas filhas, que são
biológicas do nosso sangue e que talvez a gente poderia se portar desta forma. Mas é o que a gente quer trazer para vocês, é conhecimento e consciência. E se você ainda tem dúvida, ore ao Senhor e peça para Deus. Pai, eu ainda tenho dúvida, tudo isso que o Juliano, que a Flávia, que o João falou, parece que isso não faz muito sentido para mim. Então, ore ao Senhor. Peça para que o Espírito Santo traga clareza para você. Peça para que o Espírito Santo realmente possa trazer ao seu coração essas percepções, porque quem convence de fato é o Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Shalom, queridos. Da mesma forma com que Flávia trouxe o entendimento que ela tem e o entendimento que foi trazido aqui, o objetivo nosso realmente era esse, de abrir os olhos, de vocês realmente enxergarem completamente o que tem por detrás de uma simples festa que está sendo chamado de festa cultural, quando na verdade nunca foi, nunca, não é e nunca será uma festa cultural apenas. Ela é uma festa espiritual. Então, se é uma festa espiritual, nós precisamos entender que tipo de espírito nós estamos invocando quando estamos participando disso. Então, é esse o ponto que eu quero que você compreenda. Ao participar de uma festa como essa, você está deixando-se ser conivente, você está sendo conivente e está dizendo, pode entrar em mim. O quê? Os espíritos que estão sendo invocados naquela festa chegam até você. Eu faço uma pergunta para vocês, né? Óbvio, vocês não precisam responder aqui, mas é uma pergunta reflexiva. Quando o Juliano colocou aquele vídeo que trazia a escola de samba fazendo o seu aquecimento, o teu teste ali, e que vocês começaram a ouvir a música que estava sendo tocada. Ficou normal aí dentro de vocês? Vocês não sentiram nada? Não teve nenhum tipo de área na sua vida que começou a ficar em turbulência? Sim, eu acredito que sim. A resposta deve ser sim, porque em mim me incomodou significativamente. Porque você percebe que existe algumas coisas por detrás do som que invocam algumas coisas que a gente às vezes não sabe o que é, mas que são demônios. Então, eu quero aqui, antes de eu fechar, antes de eu encerrar, eu quero mostrar mais um vídeo. Eu sei, a Renatinha vai falar depois, a Flávia está me lembrando, eu vou deixar a Renatinha falar, mas eu quero colocar um vídeo para vocês, não vamos assistir tudo, é um trecho só que eu quero que você assista, para que você tenha o entendimento do que as células rítmicas, as batidas, podem causar dentro do universo que nós estamos aqui, que é espiritual. Nós estamos na Terra, mas nós somos espirituais. Então, deixa eu compartilhar aqui, é um YouTube. Pode parar a gravação nesse momento, porque essa pequena parte, para você poder compreender o quanto é perigoso você estar emprestando a janela da sua alma para ouvir, deixar que entre em você algo que você não tem noção de onde vem e qual é o objetivo daquilo. Então, a gente fez questão de trazer esse ensino para que você tenha esse entendimento. E aí é óbvio que nós não vamos proibir, nós não temos esse direito. Eu quero somente que você tenha o entendimento, o conhecimento para você fazer a sua escolha. E se você quiser fazer a sua escolha de continuar neste caminho, de seguir este caminho e de ir até lá, você sabe o que você vai enfrentar. Entende? Então, é uma escolha, assim como é uma escolha se uma pessoa resolve roubar, se uma pessoa resolve matar, se uma pessoa resolve adulterar, ou algo nesse sentido. Então, é um pecado igual, e a pessoa está sabendo o que vai acontecer, mas ela toma a decisão de ir. Então, para que você não vá na ignorância, por não saber, por não conhecer e não ter ideia do que pode acontecer com você, a gente preferiu trazer esse estudo para que você tenha os olhos abertos, os olhos descortinados. Esse ambiente não é para você. Esse ambiente não é para nós. Nós somos povo escolhido, nação santa, nação eleita. E por sermos nação santa, nação eleita, povo escolhido, a gente precisa se preservar. Nosso corpo, como o Juliano falou, é templo do Espírito Santo.
E só basta, assim, a Thaís fala isso muito, né? Só basta a unha suja do inimigo para ele encontrar um buraquinho na sua armadura de proteção e ele só vai dar uma cutucadinha assim, ó, e aquilo contamina o seu corpo inteiro. Então, não deixe que isso aconteça. Não deixe que isso se permita isso. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele dificultou um pouquinho o nosso lado. Porque ele falou que se a gente simplesmente pensar, a gente já pecou. Então, se a gente olhar, a gente já pecou. Então, por que a gente fala muito sobre você ficar olhando coisas que não são legais? Coisas que não são legais no casamento? Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então, coisas que não são legais, você ter isso no teu celular, você olhar fotos, né, que são de pessoas que não estão com roupa. Então, isso não é legal. Isso entra na janela da sua alma e contamina o seu corpo. Então, você só precisa ter esse entendimento. É isso que a gente ficou com muito receio de vocês caírem num pecado como esse sem ter o conhecimento por ignorância, porque nós temos muitos recém-convertidos aqui. Então, esse ensino é um ensino de conhecimento, de abertura, para que você possa saber. Isso é tão ruim quanto você matar, quanto você roubar, tão ruim quanto você frequentar lugares que são tipo de biqueira, que você vai lá para poder, né, as pessoas vão para usar droga, locais de prostíbulo, que as pessoas vão lá para fazer as coisas que precisam fazer, que eles precisam fazer, são locais que vão trazer o mesmo tipo de contaminação para você. E aquele ponto onde foi dito que o carnaval entra na gira, depois a gente pode até mesmo, se for o caso, fazer um estudo sobre a gira, o que ela causa, o que é a gira dentro das matrizes africanas, principalmente o candomblé. Qual é esse ponto, essa gira, o que causa na pessoa? O que vem com isso? Que tipo de espírito é pego dentro dela? A maioria deles na gira, elas estão ligadas à parte da fertilidade. Vocês estão me entendendo, né? Da sexualidade, entendeu? Então, é liberar essa fertilidade para que possa ter o prazer da carne, ok? Isso, a gira. É isso mesmo. Ok, queridos? Então, eu quero encerrar minha parte, passar a palavra para a Renatinha, para ela poder dar o testemunho, só dizendo para vocês que eu fico muito feliz de ter vocês aqui, desse interesse, né, de vocês estarem querendo saber um pouco mais, e eu acho que com isso você vai ter total condição de ter os argumentos necessários para você poder tomar uma decisão de dizer, não, eu não quero, e por que eu não quero? Por conta disso, disso, disso e disso e poder falar para alguém a respeito da tua fé, daquilo que você acredita, daquilo que faz parte de você. E se você tomar a decisão de ir, você já vai saber o que você vai enfrentar lá, ok? Então, quero que Deus abençoe muito vocês nesse tempo e eu vou passar a palavra para a Renata. Amém? Você está sem áudio. Agora veio, né? Sem querer eu desliguei meu microfone e nem percebi. Então, vamos lá. Antes de eu me converter, todo mundo sabe que eu fui de quase todas as religiões aí, que eu tinha essa busca, né, dentro de mim. E na última escola do ser, na parte das iniquidades e tudo mais, por isso que é importante a gente sempre fazer a escola do ser, não é uma vez feito, resolvi meus problemas, não, porque só foi na segunda escola do ser que isso veio, né? E me veio muito forte uma lembrança. Meus pais, quando eu nasci, meus pais eram da Umbanda. E nessa época da quaresma é uma época terrível. Por quê? Porque é muito trabalho, é muita coisa feita lá dentro, né? E tem a bendita da Sexta-feira Santa, que é o dia da virada, que eles chamam, tá? E eu tô contando tudo isso para vocês entenderem. Eu só tinha 4 anos, então eu não tinha discernimento. Eu estava ali porque a minha família fazia parte daquilo. E nesse dia da virada, para quem não conhece, é um dia que só vem entidade, gente boa. E as entidades são tão de gente boa que a gente não pode sequer ficar olhando para o altar. A gente é obrigado a virar de costas para o altar e ficar olhando para a porta. Por quê? Porque vem um monte de, enfim, Exu, Pombagira, vem todo esse povo aí nesse dia da virada. Eu tinha só 4 anos. E como uma criança curiosa,
quando eles chegam, eles fazem muito barulho, eles tacam fogo, eles desenham no chão e tacam fogo naquilo, e bebe pinga, e é um cheiro, eles fumam, enfim. E eles gritam muito. E eu, com 4 anos, eu fiquei curiosa e eu nem cheguei a virar o rosto para trás. Porque eu, como mais nova, eu era que ficava perto da porta. E eu ameacei, eu olhei um pouquinho de lado. Nesse pouquinho de lado, uma dessas entidades, um desses Exus, me pegou pelo pescoço e falou assim: Ah, você é curiosa? Agora eu vou te matar. E me arrastou no meio lá do centro, enfim, queria me colocar dentro daquela roda pegando fogo, falando que eu ia morrer queimada. Aquilo ficou tão gravado em mim, e eu só tinha 4 anos, tão gravado em mim, e o principal, os meus pais, eles não tomaram nenhuma ação. Por quê? Porque eles também ficaram com medo de ter retaliação para eles. E aí, eles permitiram que aquela entidade fizesse o que quisesse ali comigo. E ele me segurava aqui pelo colarinho assim, e me arrastou e falou um monte de coisa. E ele simplesmente me pegou, abriu a porta lá da sala ali, sei lá eu como é que chama, me pôs para fora e fechou a porta e continuou o ritual lá deles. Eu fiquei uns 45 minutos para fora, sozinha, com 4 anos, sentada na porta, chorando. Meus pais foram lá me salvar? Não. Então, aquilo também gerou em mim uma questão de abandono muito grande. E acho que pelo fato de eu ser muito pequena e ter medo ali, eu acabei abrindo uma brecha para que esse espírito começasse a me acompanhar ao longo da minha vida. E foi uma brecha que não foi escolha minha, e o quanto que ele atuou na minha vida. Ao ponto de eu nunca tinha entendido até então, até a parte de cura e libertação que eu fiz com a, com a, com a Mirella e com a Thaís, eu fui compreendendo o quanto que esse espírito estava atuando na minha vida ao ponto de me tirar do propósito que Deus tinha para mim. Tanto na minha área profissional, foi por isso que eu nunca exerci minha profissão. Eu entendo que ele mexeu também no meu casamento. Eu entendo que muitos ataques relacionados a essa parte, como é que eu posso dizer? Enfim, né? Tem criança aqui. Enfim, nessa parte que vocês já entenderam o que que é, muitos ataques por conta de um espírito que estava aqui comigo e eu nem sabia. É por isso que é tão importante a gente se preservar e a gente cuidar do que a gente está consumindo, do que a gente está dando acesso para os nossos filhos, porque eu só tinha 4 anos e tudo isso aconteceu, sabe? Só que glórias a Deus, que Deus é um Deus poderoso e me trouxe para o caminho de volta aqui, e eu estou conseguindo me libertar de todas essas questões. Tá? Então, não acho que é bobagem, não acho que é besteira. Ai, mas no meu coração, ai, mas é uma festa que só tem família. Não, não importa. O que importa é o que está por detrás de tudo isso daí. Tá bom, gente? Eu só trouxe esse testemunho para vocês entenderem que mesmo eu, como criança, o quanto que eu também fui atingida e o quanto eu carreguei isso na minha vida. Tá bem? Mas, amém, estou liberta disso, glórias a Deus. E até nessa parte, enfim, até nessa parte ser aí, depois que eu fiz a cura e libertação, eu sinto que eu não tenho mais tentação, não estou sendo mais atacada, sabe? E glórias a Deus por isso. Então, tomem cuidado com o que vocês permitem que entrem para dentro da sua casa, para dentro dos seus ouvidos. Isso é muito, muito sério e muito importante. Tá bom? Amém, amém. Mirela, você vai conseguir falar? Consigo, agora consigo. Shalom, queridos. O assunto do carnaval é sempre um assunto bem delicado. Eu consegui pegar bastante coisa do que o Juliano falou, né, das coisas que ele mostrou. E assim, eu quero realmente fazer um alerta para vocês, porque eu estive muitos anos, né, dentro de um centro, de um terreiro, né? E durante todos esses anos que eu estive lá, olha, eu tenho 33 anos de idade, eu nunca pulei carnaval na minha vida. Porque a orientação dentro do terreiro era para não pular carnaval.
porque os portais estão abertos e os espíritos obsessores vêm para se apossar da gente, encostar da gente no momento de brecha, um momento de fragilidade. E aí muitas vezes nós achamos que não tem nada a ver, né? Aquele tal do nada a ver. Não tem nada a ver eu estar ali no meio ou estar perto. Eu não estou fazendo nada, não vou estar bebendo, pulando, nem dançando. Mas é exatamente a brecha que esses espíritos obsessores querem para poder entrar. E é por isso também que é um alto índice de separações após o casamento, gravidez indesejadas. Quantas amigas minhas engravidaram no carnaval e os pais abandonaram essas crianças, nunca nem viram essas crianças na vida. Então, assim, tomem cuidado, né? Não é religiosidade, nada disso. É real, é algo que é real. E se vocês forem ver como é que estão as coisas hoje, eu acabo acompanhando até para a gente poder saber com o que a gente está guerreando, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, a parada está muito séria, né? Assim, as claras, antes ainda era maquiado, sabe? Se escondia um pouco, mas agora é as claras, né? O portal aqui no Rio de Janeiro já foi aberto, tem um ritual de abertura de portal, já foi aberto, ele só é fechado na quarta-feira. Então, durante esses portais abertos, quem está com brecha, quem dá mole, vai curtir, acha que está tudo certo, vai ser atacado. E aí depois não adianta falar, não sei, né? Quando a gente está na ignorância, tudo bem. Mas a partir do momento que a gente tem o conhecimento do que é, a gente evita. Então, assim, aproveitem o carnaval para buscar intimidade com Deus, descansar, ler a Bíblia, estar com a sua família em comunhão, né? Não pulem carnaval, porque o negócio é sério. Você vê quantos anos eu dentro de um centro. Eu nunca pulei carnaval, porque eu tinha medo, porque eu sabia o que estava na rua. Então você imagina nós estarmos num carnaval. Não é o nosso ambiente, porque a festa sempre tem um dono. E é algo que eu sempre falo, qual é o dono dessa festa? É Deus? Não é. Então, se não é Deus, é festa do diabo. E eu não compactuo com ele. Então, eu não vou desfrutar dessa festa, eu não vou estar nessa festa, não é um ambiente bom para mim, porque luz e trevas não batem. Então, queridos, que agora vocês tenham conhecimento, que vocês possam passar o conhecimento para outras pessoas, para que as pessoas venham entender o que é essa festa, que é literalmente a festa da carne, né? Não vão para a rua. Amém? Amém, amados. Vamos orar para a gente poder realmente. Eu sou da época, Juliana, Sarina também, né? Eu, João, nós somos da época que carnaval, o que que a gente fazia na igreja? Retiro. Para onde que eu e o João estamos indo com mel? Estamos indo para um retiro, gente. A gente está indo lá para Palmas, né? Eu estou indo para ministrar lá para os jovens. A Mel vai participar do retiro, porque é exatamente isso que a Mirella falou. Eu e o João, a gente sempre teve uma questão assim, a gente não viaja no carnaval, né? Por duas questões. Porque a gente já sabe que o povo fica tudo virado no Guedes, como a gente diria lá em Ponta Grossa. O povo fica violento, bebe demais. Aí parece que é bem essa coisa, assim, que culturalmente foi incutida na mente das pessoas, de que são 4, 5 dias que eu posso fazer tudo que eu quiser e depois eu vou lá para fazer o meu sacrifício, aí eu paro de comer carne por 40 dias, daí eu fico fazendo penitência por 40 dias e acho que tudo o que eu fiz nesses 4, 5 dias Deus tem a obrigação de me perdoar, né? Só que pecado, gente, é uma coisa. Pecado é a gente errar o alvo. Quando você faz propositalmente, você não está mais pecando, você está transgredindo ou você está instalando na sua vida uma iniquidade. E lembra que a iniquidade, ela não para em você, ela chega até a 4ª geração. Então, aquilo que você está escolhendo fazer hoje não para na sua vida. Alcança os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos e os seus tataranetos. Então, a gente precisa ter muita consciência sobre isso. Então, gente, carnaval, como a Mirella falou, aproveita para você fazer um retiro espiritual na sua casa.
entendeu? Aí você fala que está cansado, está trabalhando demais, então aproveita, entende? Faz um retiro espiritual, veja bons filmes, tira um tempo com as crianças, quem tem criança, para fazer um tempo de adoração, um tempo de louvor, né? Para jogar. Faça coisas boas, coisas saudáveis, porque não é que a gente não tem que celebrar. Nós não podemos celebrar as festas que são desse mundo. A gente precisa celebrar as festas que são do Senhor. Amém? Pai, eu quero glorificar o teu nome, Senhor, porque a tua palavra nos diz que perecemos pela falta de conhecimento. E eu creio que nessa noite, Pai, nós avançamos em mais uma etapa nas nossas vidas, porque houve clareza, Pai, sobre um assunto que às vezes é tão delicado, Senhor, e que muitas vezes a gente deixa passar, mas nós não queremos mais deixar passar nada, Pai, especialmente daquilo que é sério, daquilo que muitas vezes traz uma contaminação para as nossas vidas e que nos desvia do teu propósito. Pai, que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo ministre ao coração de cada um, aqueles que estão aqui conosco ao vivo, aqueles que vão ver depois no gravado, e que haja, Senhor, uma manifestação do teu poder, da tua graça, Senhor, convencendo os nossos corações acerca da tua vontade sobre as nossas vidas. Pai, que em nome de Jesus, tudo aquilo que fizemos, ó Deus, sem ter o conhecimento, como a tua própria palavra diz, isso não nos será cobrado, mas a partir de hoje, todos nós que estamos aqui não podemos mais falar que nós não sabíamos. Sim, nós sabemos, entendemos, e estamos hoje, Pai, nos comprometendo contigo a caminhar segundo a tua vontade, segundo o teu direcionamento para as nossas vidas. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, abençoe especialmente o Juliano, que se dedicou, Pai querido, para promover esse encontro, e que em nome de Jesus nós tenhamos, Pai, esses próximos dias, que esses próximos dias sejam dias de uma visitação do Senhor nas nossas vidas. Eu quero agora, na autoridade do nome de Jesus, Pai, liberar agora, Senhor, anjos especiais para irem à casa, Senhor, de cada um aqui dos nossos filhos espirituais, dos nossos discípulos, e que eles tenham, Pai, nesses dias, ó Deus querido, que o mundo lá fora chama de carnaval. Eu quero declarar que sejam dias proféticos da tua visitação, Pai. Que haja, Senhor, uma abertura, Pai amado, de algo sobrenatural. Que venha, Senhor, a revelação de sonhos, de projetos, que eles possam ser ministrados, ó Pai querido, pelo Teu Espírito Santo, que eles recebam, Pai amado, uma shalom, shalom, que vem direto do Teu trono, e que seja um tempo, Pai, de estar em família, de desfrutar da família, do descanso, da Tua paz e do Teu amor. É o que eu decreto, Senhor, como um decreto apostólico irrevogável, em nome de Jesus. Amém, amém e glórias a Deus. Amém, amados. Que vocês tenham aí dias, aproveitem esse feriado para descansarem, para meditarem no Senhor, para fazerem coisas boas, cuidem da saúde, comam bem e celebrem a vida que Deus tem dado a cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a todos. Lembrem que domingo nós temos culto de primícias, porque entramos em uma nova estação, que é a estação de Adar, e que nessa estação de Adar, o favor de Deus está sendo liberado sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom, shalom.